A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja, Peniel. Glória a Deus. O livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 6, começa, aleluia, uma passagem que o apóstolo, ele fala as obras da carne, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Mas eu quero me deter no versículo 20, né? No versículo 20, a parte B, que diz assim, feitiçarias. Gálatas 5, e o versículo 20, a parte B, que diz feitiçarias. Glória a Deus. A feitiçaria é um culto a espíritos maus, né? A gente, na tradução aqui, sobre o significado, a gente vê pouca coisa, né? Eles falam mais que é uma palavra feminina, e essa palavra feminina, ela, na Idade Média, era crime praticar feitiçaria. E hoje nós estamos em um século em que o governo, né? O governo federal tem como oficial a feitiçaria. Tanto que está querendo colocar, né, uma lei, fortalecer até essa lei, né, de que o INSS, um órgão de saúde pública, tem que tratar as causas das pessoas espiritualizando, né? E com quem? Com a feitiçaria. Os cristãos estão tanto tempo na terra, né? Trabalhando com eficácia, a favor da família, levando pessoas para serem recuperadas para os centros de recuperação, revelando Jesus, que realmente transforma, liberta o homem, regenera. Então, o tratamento através da palavra de Deus para o governo federal tem sido descartado, porque ele próprio é um agente adorador da feitiçaria. E ele comprovou isso muitas das vezes, né? Em muitos vídeos e muitos acontecimentos que ele tem acompanhado. Mas a feitiçaria, para Deus, é um pecado mortal, porque é um culto direto a quem quis ser maior do que ser semelhante a Deus, ser maior do que Deus no céu. Se você for meditar no livro de Ezequiel, a Bíblia fala que o inimigo ele pensou em ser semelhante a Deus. E por causa disso, que ele pensou ser semelhante a Deus, ele foi expulso do céu. Foi colocado fora do céu, né? O inimigo. Então, o que acontece? Todos que chamam isso de religião e servindo ao diabo, serve de diversas formas, né? Serve de forma direta, indireta, né? E eu vou citar cada ponto. Tem gente que serve ao diabo como sacerdote, né? Oferecendo sacrifícios de animais e etc, né? Existe até sacrifício humano, a depender do grau de magia negra, de busca, de consagração ao diabo. E muitos deles não querem que chame diabo, não quer que diga que é diabo, por omissão, ou por querer esconder, por querer camuflar, por querer que as pessoas entrem por essa porta, ou porque está cego, porque tem alguns que dizem, nós buscamos esses espíritos, chamando espíritos de luz, mas na verdade são trevas, e toda treva é a tendência a levar à escuridão, e ninguém na escuridão vai ter a visão perfeita das coisas ou vai estar bem. Mas eles querem que as pessoas, eles se acomodam na feitiçaria
e querem que as pessoas se acomodem também na feitiçaria. Então existe aqueles que são sacerdotes, que assumem, sabendo que é um mal, quem é a entidade que eles servem, que é o diabo. Tem pessoas que estão presas, não conseguem enxergar que é o diabo, são doutrinadas que é o anjo de luz. A prisão espiritual impede elas enxergarem, e muitas enxergam pela dor, pelo sofrimento, em ver que o diabo não faz bem a ninguém e termina saindo e seguindo o cristianismo através da pessoa bendita de Jesus. Então, a Bíblia se refere a esse ser que eles prestam culto a diabo, Satanás, a antiga serpente. A Bíblia diz que ele é tentador, e Jesus se refere a ele a ladrão. Diz assim: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, eu vim para que tenham vida e com abundância. Então, quando ele se refere ao diabo, ele se refere a todo tipo de adjetivo ruim. Ele veio fazer o que o ladrão faz, subtrair. Ele veio destruir, ele veio matar e ele veio acabar com tudo. Então, se o ladrão vem senão matar, roubar e destruir, esse é o adjetivo que é dado ao diabo, o líder das trevas, o príncipe das trevas, na verdade. Essa atribuição a ele, esse é o currículo dele: matar, roubar e destruir. E há pessoas que se dediquem a ele, e muitos têm morte violentas por adorar ele, e muitos vivem a vida de opressão, de miséria e destruição profundamente, porque pela insistência de servir a um ser que só quer fazer bem a ele, e ele odeia a criatura. Ele não tem como ter comunhão com o ser humano de forma pacífica, porque ele vai ficar usando como cavalo, essa é a expressão dele, ele que usa essa expressão, como cavalo, como servo, até que ele possa destruí-lo e levá-lo ao inferno com ele, que ele já está julgado. Ele já foi precipitado de lá quando ele tentou se rebelar contra Deus, e o que resta agora é o lago de fogo para ele. E todos que adoram e servem a ele estão indo pelo mesmo caminho. Se morrer sem confessar Jesus Cristo, irá para o inferno. Então existe todo tipo de prisão através das trevas, desde doença até vícios, né? Atitudes malignas e ações revestidas de diabos, porque a gente tem prova disso, né? Pessoas que eram e pessoas que sabem disso, que manifestam, né? Se eles manifestam, é porque tem um poder maior que o subjuga, que o determina que ele abandone o corpo da pessoa, porque não é o lugar dele, apesar das pessoas, muitos darem lugar a ele. Então a gente vê no endemoniado Gergeseno, né, o Gadareno, pessoas que moram na rua e toda suja e amarrada, estão sendo casa do diabo, porque além de viver uma situação de completa miséria e escassez, e eles conseguem sobreviver na rua sem ter poder nenhum de reação. Se alguém não ajudar, se Deus não intervir através de alguém, eles ficam ali o tempo todo naquela prisão. Então, a vantagem seguir o diabo, achando que ele vai fazer isso e aquilo. E o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? O homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Quer dizer, vou buscar o diabo para ele abrir meus caminhos. Eu vou buscar o diabo para o diabo dar um relacionamento para mim bom. Se a Bíblia, o próprio Jesus já fala sobre o caráter dele, o mau caráter dele. Quem segue ele é porque quer viver a vida de retaliações. Na verdade, ele é alimentado de diversas formas, né? Como eu já disse, diretamente através das bruxarias,
né, da dedicação de sacerdote dele, onde eles buscam a ele, em instituições e etc., né? Como também a pessoa que vive na vida de pecado, oferecendo a ele alimentos, como cachaça, bebida alcoólica. Ele se alimenta, ele costuma, na verdade não é que ele se alimenta através da degradação moral, ele se alimenta através da cegueira da pessoa. Ele faz a pessoa ingerir álcool, vicia a pessoa no álcool, nas drogas, enquanto ele se alimenta do sofrimento, porque o diabo ele não vai lá beber uma cachaça, ele é espírito. Ele vai fazer a pessoa beber, ao engano, a cachaça, usar a droga e levar a pessoa ao caos, à miséria, à destruição através daquilo que ele faz. Porque ele é espírito, o espírito não vai pegar e beber uma cachaça, porque é líquido, é uma coisa física. Ele é espírito, entendeu? Mesmo que ele se materialize, ele pode até tentar, usando a pessoa, beber. Ele diz, ele recebe sacrifício humano, ele se alimenta de sangue humano, através de pessoas que oferecem esse sacrifício ainda a ele. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do tema feitiçaria. Então, a feitiçaria não leva ninguém a lugar bom nenhum. E a feitiçaria ela está dentro de muitos lugares. Muitos lugares. Existem até instituições que se dizem religiosas que têm pacto com eles, porque aceitam sacerdotes e dizem que é de Deus. Eu já vi até pessoas que se dizem cristão e não são desviados da verdade, porque isso que eles querem fazer, a união da luz com as trevas, não tem fundamento nenhum. Eu já vi pessoas dizendo que é pastor, abraçando um feiticeiro. Eu não sou contra a pessoa humana de um feiticeiro, porque eu creio na salvação dele. Quantos já se arrependeram? Mas a verdade tem que ser pregada. Vocês não querem viver a luz, querem viver nas trevas e não querem ser desmascarado. Eles querem desmascarar o cristão, quer dizer, tirar o cristão dizer que o cristão é ruim, porque o cristão revela, através da palavra de Deus, as trevas que eles vivem. Essa narrativa do diabo, dos servos dele, de que o evangelho não presta, o evangelho ele complica a vida das pessoas. Essas são pessoas asseteadas, pessoas possuídas pelo diabo, já a mente pelo espírito do anticristo, e aí quer que a gente aceite o que é miserável, ruim, maldito, que é o caminho das trevas, aleluia, ao invés do caminho da luz e o caminho de Cristo. Então, só na cabeça de uma pessoa oprimida, possessa, endemoniada, é que ele quer o ecumenismo, a união com o santo e o profano, a união. E muitos estão fazendo isso. Eu já vi pessoas dizendo que é cristão, se unindo com as trevas. As trevas você tem que pregar a verdade para as pessoas, para se libertar das trevas. Porque nas trevas não tem bem nenhum. Não cabe bem nenhum, mesmo que eles tentem ajudar aparentemente, a pessoa que ainda tem uma parte boa nela, porque a criatura de Deus, o homem, não é ruim, mas ele levado e influenciado pelo diabo, ele tem o mesmo caráter de matança e destruição que o diabo tem. Ninguém que rouba, mata e destrói tem um bom caráter. Ele está sendo usado pelo diabo, o mau caráter dele está revestido de demônio. Entendeu agora? Então o diabo ele não pode fazer bem. Ele tenta disfarçar a maldade dele. Entendeu? A Bíblia fala, Jesus diz a ele que ele é homicida, que o diabo é homicida. Entendeu? Que ele é homicida. Por quê? Ele inspirou quem para matar? Qual foi o primeiro homicídio? Ele é homicida desde o princípio, quando ele levou a criação de Deus a pecar, quando tentou Eva, ele começou o primeiro homicídio lá no jardim, através de Caim, inspirando Caim, entendeu? Através do pecado, para matar o seu próprio irmão. Então essas ações é do diabo, das trevas, e quem serve ao diabo está sob o domínio dele, seja na bebida alcoólica, na droga, ou adorando ele diretamente
nos lugares que ele é cultuado. Infelizmente, essa é a verdade. Não tem outra verdade. Então eles querem calar a boca de quem prega a verdade e querem roubar, matar e destruir, fazer tudo que o diabo faz. Todos que servem a ele não sabem fazer outra coisa a não ser aquilo que o diabo gosta, aquilo que ele pratica, aquilo que ele faz para destruir as instituições e os seres humanos. Que nós venhamos estar debaixo do sangue de Jesus constantemente e que cada um que está lá se decida em sair lá, né, desse lugar de adoração às trevas, porque o final é o lago de fogo, porque na luz não habita mal algum, escuridão nenhuma. Na luz só existe luz, treva é treva. A treva não tem parte com a luz, como eu já vi pessoas dizendo aí. Entendeu? Que cristianismo não se une com treva. A luz não pode. Ao contrário, a luz, quando ela manifesta, ela afasta as trevas, ela revela o mau caráter que é as trevas. Ela revela as obras más que as trevas contêm e ensina as pessoas a praticarem. Através das trevas é que vem todo tipo de prática ruim, destruidora na humanidade, certo? Então arrependei-vos e credes no Evangelho. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde para a glória do seu nome. Shalom Adonai.